dado o histórico recente de Bruno Henrique e vendo o pouco de Cebolinha no último jogo, você acha que contra o Santos não poderia ter a manutenção do Cebolinha no lugar do Bruno Henrique? É só uma polêmica. Não estou deixando minha opinião aqui, depois eu falo sobre ela. E não estou considerando também o último jogo do Bruno Henrique. Estou considerando desde o Botafogo. Acho que desde o jogo do Botafogo, se não me engano, foi 4 de setembro. Desde o dia 4 de setembro para cá, eu acho que o Bruno Henrique só jogou bem esse jogo do Botafogo. Cara, assim, vamos lá. Eu adoro o Bruno Henrique, cara. Assim, eu gosto muito do Bruno Henrique. Acho que é ídolo. Até pouquíssimo tempo atrás estava todo mundo pedindo a renovação do Bruno Henrique, né? E agora, por conta dessa sequência um pouco pior, tem muita gente falando, não tinha que renovar e tal, não sei o quê. Beleza, vamos lá. O Bruno Henrique vem numa fase muito ruim desde o jogo do Botafogo. Ele vem caindo de produção desde o jogo do Botafogo, né? E aí culminou nesse jogo do Grêmio patético, que ele entra, entrega 2 gols ali e tal, né? E aconteceu o que a gente sabe que aconteceu. Acho que o Cebolinha fez um fim de partida ali bom, né? Contra o pessoal. Mas acho que ainda não é o suficiente para mudar, para fazer o Cebolinha sair de início e o Bruno Henrique ser banco. Isso aconteceu porque o Bruno Henrique teve lá aquele problema lá, o CK tá muito alto, então não dá para ele começar jogando e tal, então vamos de Cebolinha. Não acho que o Cebolinha tenha feito um mau jogo não, tá? Ele fez um bom jogo contra o Grêmio, sai, e aí o Bruno Henrique tem a infelicidade de 2 lances. Mas é isso. Eu não consigo enxergar o Cebolinha titular pelo jogo que ele fez contra o Grêmio. E aí, assim, claro que é injusto com o Cebolinha, porque o Cebolinha também joga poucos minutos, assim como o Luiz Araújo, né? Então, se você olhar essa estatística aí do Cebolinha entra lá pro final também quando entra, né? Então, assim, fica meio complicado o cara agir, o cara fazer alguma coisa e mudar um jogo com relação a ter aí 10, 15 minutos de jogo. Eu acho que nem 15 minutos de jogo ele anda tendo. Ele tem menos até, né? O jogo que ele começou jogando, eu acho que ele foi muito bem. Acho que ele foi bem, conseguiu fazer as jogadas, conseguiu fazer o gol, né? Ali a lei do ex, quase o Cleitinho perdeu a barba, por 10 minutos ali, se acaba 10 minutos antes, o Cleitinho aí estava em berbe, né? Mas não acredito que isso seja suficiente, Cleitinho, para mudar a titularidade para o jogo contra o Santos, tá? Mas para um futuro, cara, se o Cebolinha tiver melhor do que o Bruno Henrique, que o Cebolinha entre e o Bruno Henrique fique no banco, né? E tomara que o Tite consiga recuperar o Cebolinha. É um jogador que ele gosta, é um jogador que ele convocou, né? E tomara que ele consiga também ter um pouco mais de confiança, partir um pouco mais para cima. Eu sinto que às vezes o Cebolinha tem a oportunidade de partir para cima e não parte. Diferente do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, a todo momento que ele tem a oportunidade, ele dá um tapa na frente e tenta chegar, né? Então, assim, acho que essa é uma diferença muito grande entre o futebol que está sendo jogado pelo Bruno Henrique e o futebol que está sendo jogado pelo Cebolinha. O Bruno Henrique tenta. O Bruno Henrique tem confiança, né? Não tem dado certo nos últimos jogos? Cara, a gente está cansado de ver aí. Ele está dando canelada na bola, torta e à direita. Mas ele tenta. Eu gostaria que o Cebolinha tivesse um pouco mais desse ímpeto, sabe? Um pouco mais de tentar. Vai, cara, vai para cima, tenta o drible e tal. Ele é bom no 1 contra 1. Pelo menos disseram que ele era bom no 1 contra 1. Né? Aqui no Flamengo a gente não consegue ver ele nesse 1 contra 1. Toda vez que ele tá, ele cisca, volta a bola pro lateral, volta a bola pro meio campo. Acho que falta um pouco dessa confiança pro Cebolinha também fazer um jogo de com um nível melhor, né? Falta um pouco dessa confiança. Eu acho que o Tite pode ser um cara que traga isso para ele ao longo do tempo. Não sei se isso vai ser para o próximo jogo do Santos. Assim como eu acho que o Pedro vai ser titular contra o Santos, eu acho que o Bruno Henrique vai ser titular contra o Santos, né? A não ser que aconteça alguma coisa aí,
sei lá, um piriri no Bruno Henrique, ou até mesmo que vejam o campo aí aqui de Brasília e fale assim, ó, pro joelho do Bruno Henrique não é uma boa não, cara. Melhor dar uma segurada aí no Bruno Henrique, segura ele mais esse joguinho aqui e tal, é bom que ele descanse e tal, e aí ele volta pra gente fazer o próximo jogo. Pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Mas para mim é isso, eu acho que o Bruno Henrique não vai perder a vaga nesse momento, não. Marcão, curiosamente, eu compartilho da opinião de um amigo do chat. Curiosamente. E não é porque é uma opinião do chat, mas eu já estava pensando em falar isso e o amigo trouxe uma opinião exatamente com o que passa na minha cabeça nesse momento. O trader 2503 Mundo falou que colocaria o Bruno Henrique de 9 e o Cebolinha na ponta. Chega de Gabriel e Pedro. Estão duas carniças. E com todo respeito, olhando a fase do Bruno Henrique, por pior que ele possa estar, ele ainda é um cara muito mais útil do que tem sido tanto o Pedro quanto o Gabriel nos últimos jogos. Pô, Marcão, os números são gritantes. O Pedro não faz um gol com bola rolando há 4 meses e o Gabriel não faz um gol de bola rolando há 3 meses. Um centroavante do Flamengo não balançar as redes há tanto tempo é de, no mínimo, você buscar uma alternativa. E o Bruno Henrique já fez essa função de 9 tempos atrás, quando, na época, o próprio Gabriel não tinha condições de jogo, e aí a gente acabou não tendo o Pedro para ter essa opção, né? E o Bruno Henrique já fez isso. Eu acho que é uma oportunidade, Marcão, de colocar o Bruno Henrique um pouco mais próximo do gol. O Bruno Henrique, nesses 3 jogos do Tite, ele vem jogando aberto pelo lado esquerdo e bem espetado pelo lado esquerdo. E no momento defensivo ele baixa as linhas junto com a equipe rubro-negra para fazer a segunda linha de 4. E com a possibilidade de colocar ele no lugar do Pedro, eu acho que seriam 2 afirmações. E aí colocar incógnitas na cabeça de alguns jogadores. A primeira é que o Cebolinha fez um pouco no último jogo e conseguiu mais uma oportunidade. Por ter mostrado, e não foi o gol, o Cebolinha mostrou alguma coisa. Ele aparenta querer algo que alguns outros jogadores não quiseram. Durante o jogo, o Marcão esteve até comigo, eu falei, o Pedro não está conseguindo fazer nada. E aí, no segundo tempo, ele começa a sair do ataque para roubar umas 2 ou 3 bolas no meio de campo. E eu falei, é isso que eu espero. Se não vai na bola, não vai na técnica, vai na raça, vai na vontade. E aí, Marcão, é onde entra talvez o grande pulo do gato. Uma grande resposta do Tite nesse momento, para ao invés de recuperar um jogador, é dar uma resposta de colocar no banco. Tu imagina colocar um Pedro e Gabigol no banco para botar o Bruno Henrique de 9. A resposta e o tapa na cara que você dá nesses 2 jogadores. Eu acho que chegou a hora da gente tentar chacoalhar um pouco esses caras. É tanto comodismo, é tanta soberba em alguns momentos, que falta talvez colocar esses caras no devido lugar. É mostrar com ações que não, se não correr atrás e buscar e trabalhar e tentar melhorar, o Tite vai arrumar soluções alternativas. E eu acho que para esse primeiro jogo, nesse jogo do Santos, tendo tantos desfalques e tendo tempo para trabalhar, seria interessante ver do Tite uma chacoalhada nesse elenco. Então, se eu pudesse fazer uma escolha do meu quarteto de ataque, seria Arrascaeta, centralizado, Luiz Araújo de um lado, Cebolinha do outro e o Bruno Henrique centralizado. Eu faria essa mudança drástica. Ah, é o melhor? Não sei, irmão. Mas do jeito que tá, não tá dando. A gente está vendo 2 centroavantes pouco participativos. O Gabriel mal tocou na bola contra o Grêmio. Foi bem contra o Vasco, participou do gol, mas contra o Cruzeiro também foi uma bomba. Então tá na hora de chacoalhar esses caras. Tá na hora de tirar da zona de conforto, Marcão. Eu tô realmente pendendo para isso. Por incrível que pareça, tá? Eu tô pendendo para isso.